está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, recebendo nos estúdios da 98,5 o Dr. Christian Robert Rios, delegado de Santa Maria de Jetibá, para falar sobre a segurança na cidade. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à nossa emissora pela primeira vez, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui, poder passar esse momento junto com a equipe da rádio e com os seus ouvintes. Já são quantos meses aqui em Santa Maria de Jetibá? Nós viemos para cá há pouco tempo, né? O primeiro dia de trabalho em Santa Maria de Jetibá foi em 22 de maio. Então nós estamos aí com um pouco mais de 3 meses, né? Não completamos ainda 4 meses. Bem, esses dias foi comunicado, né, o resolvimento de crimes aqui na cidade. Nesses 3 meses, muitos crimes foram solucionados? Nós tivemos um bom índice de solução de crimes, né? A maioria dos casos em que nós solucionamos os crimes não é divulgado porque os inquéritos eles tramitam em segredo dentro de justiça. É um procedimento sigiloso, então nós não podemos falar sobre situações pontuais. Mas nós temos sim um bom índice de resolução de crimes e pretendemos avançar ainda mais. Bem, o que assustou aqui em Santa Maria de Jetibá em relação a crimes? Ou não assustou? Não, gerou uma certa surpresa a quantidade de crimes relacionados ao tráfico de drogas, né? Pelo porte da cidade, pela localização, né? A gente verificou logo que nós assumimos a delegacia de Santa Maria de Jetibá que existe uma grande relação entre vários crimes que são registrados aqui e uma atividade de tráfico ilegal de drogas que se instalou na cidade de uma maneira muito intensa. Das mortes dos últimos tempos, dos últimos meses, foram resolvidas? Nós temos algumas que estão praticamente resolvidas, né? Faltando ainda cumprir algumas formalidades legais. E temos, desses crimes crimes contra a vida que foram praticados neste ano, nós temos 3 casos que nós podemos afirmar que estão solucionados. Os outros estão em andamento, alguns ainda faltando poucas fases para investigação e outros ainda precisando avançar um pouco mais. E sobre a Lei Maria da Penha, violência doméstica, ainda é grande o número de pessoas, de mulheres que buscam a delegacia para esses problemas, porque há uns anos atrás nós tínhamos um grande número da Lei Maria da Penha aqui no município. Nós temos realmente um número bastante importante de registros na delegacia de polícia de violência doméstica. Entretanto, nós acreditamos que existe um número talvez ainda maior de subnotificações, né? Aqueles casos em que a mulher ainda não procurou, seja porque ainda não teve coragem, seja porque não teve oportunidade ou não teve condições, né, de procurar uma ajuda. Mas nós sabemos que existe sim esse problema na cidade, é um problema grave que nós estamos enfrentando juntamente com outros órgãos da rede de proteção à mulher. Então a delegacia de polícia vem atuando junto com o núcleo Margaridas, com o CREAS da cidade, com a polícia militar, com o Ministério Público e com o Judiciário, porque todos esses órgãos estão muito sensíveis a essa questão. Nesse tempo, aqui em Santa Maria de Jetibá, a que se deve o maior número de denúncias aqui na cidade? Nós temos aí um grande número de denúncias de estelionatos, né, de golpes. Esse é o registro mais recorrente na delegacia de polícia. Que tipos de golpes? Por exemplo, golpes na internet, em que as pessoas compram coisas pela internet e nunca recebem, ou golpes em que as pessoas são chantageadas pela internet após fazerem contatos com sites de namoro, de relacionamento, né? Então as pessoas passam a ser chantageadas
e muitas vezes acabam, para não vir à tona, né, aqueles relacionamentos que as pessoas estabelecem, muitas delas às vezes casadas, né, comprometidas, e elas acabam cedendo a chantagistas. Então nós catalogamos esse tipo de crime também como estelionato, além de vários outros. Por exemplo, as pessoas compram muito desavisadamente aqui em Santa Maria de Jetibá veículos, objetos pela OLX, e é muito complicado, é muito difícil a gente ter um controle sobre as transações que são feitas na OLX, e essas pessoas acabam então ficando muito vulneráveis a golpes. Muitas pessoas querem comprar, por exemplo, uma moto para a roça, dizem eles. Mas o que uma pessoa dessa pode sofrer consequências também comprando uma moto para a roça, entre aspas, pagando menos? Isso é um assunto muito sério e que a gente deve levar em consideração, porque as pessoas que compram esse tipo de veículo que muitas vezes sequer tem documento, e na maioria das vezes é veículo produto de crime, eles estão sendo cúmplices, né, dos crimes. Só existe furto, roubo de veículos porque existe o comprador. Então, na medida em que aquela pessoa que deseja comprar uma moto sem documentação, ignorando a origem ilícita daquele veículo, essa pessoa está sendo cúmplice de crimes e está colaborando com o aumento do número desses crimes. Na medida em que essa atividade passa a ser lucrativa, se encontra compradores. Então é muito, muito importante que as pessoas, mesmo que utilizem os seus veículos na zona rural, observem com muito rigor, com muita atenção, a origem, né, desses veículos. Então a gente tem feito, junto à Polícia Militar, né, na delegacia, no atendimento cotidiano, uma campanha de orientação para que essas pessoas tomem um maior cuidado para a aquisição de veículos. Sobretudo isso, né, que nós chamamos de anúncios que vêm intitulados motos para a roça, né? Sabidamente é um tipo de veículo que não tem só algum no problema. OLX também, nas redes sociais, Facebook, principalmente, se vê sempre, né? É verdade, no Facebook, em outras redes sociais, e às vezes até mesmo em grupo de WhatsApp, né? É comum esse tipo de oferta. E é necessário que as pessoas resistam a isso, né? Porque na realidade o lucro que essas pessoas imaginam ter, né, na comparação com, por exemplo, um veículo regularizado, já que a diferença normalmente é muito grande, né? Esses veículos clandestinos normalmente têm um preço muito abaixo do mercado, mas esse lucro ele pode reverter num prejuízo futuro, porque você imagina uma pessoa, né, um trabalhador, ser surpreendido dirigindo um veículo que, ao ser abordado pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Rodoviária, constata-se tratasse de um veículo, por exemplo, que foi roubado. Essa pessoa estará envolvida num crime que se chama receptação. Responderá pelo crime, poderá ser presa em flagrante, poderá ser condenada criminalmente, enfim. E aí é aquele velho jargão, né? O crime, nesse caso, não compensa. Por falar em motos para a roça, o número de furtos de motocicletas reduziu aqui no município, de motocicletas e veículos também? O número de ocorrências relacionadas a furto e roubo de veículos em Santa Maria de Jetibá tem sim uma redução muito importante nos últimos tempos. Mas isso é graças a um trabalho muito bom que a Polícia Militar tem realizado aqui. A Polícia Militar incrementou muito o trabalho de fiscalização no trânsito e tem feito isso com muita competência, e é graças a isso que nós estamos tendo uma sensível redução no número de ocorrências de furtos e roubos de veículos na cidade. Também há câmeras de monitoramento na cidade? Existem sim, mas ainda é muito precário, né? Nós precisamos ainda avançar com isso. A Prefeitura está muito sensível a isso, o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança tem conversado muito sobre isso. Já existe, inclusive,
uma prospecção para instalação futura, breve, de câmeras na cidade, para ampliação dos sistemas de monitoramento, né, que nós temos no estado todo. Então é necessário, é importante avançar nisso, sobretudo naquelas regiões em que, em razão da distância do centro da cidade, há uma dificuldade maior da presença da polícia constante naqueles locais. Não só o centro de Santa Maria de Jetibá, que tem um certo número de crimes, mas como o senhor citou, nas regiões distantes. Que regiões seriam essas e que tipo de crimes ocorrem? Nós temos aí várias regiões, né, no entorno de Santa Maria de Jetibá, onde ocorrem crimes. Isso não é digamos assim, uma situação específica de um ou do outro bairro, né? Eu até prefiro assim não nominar para não achar que a gente está direcionando, né, a nossa crítica, que não é uma crítica na realidade, é uma observação, né, em relação a bairros específicos. Mas o que ocorre é que em alguns bairros, dada essa dificuldade de manter um policiamento presente contínuo, né, geralmente em razão da distância ou em razão do pouco efetivo policial, né, que é um problema que existe no Brasil todo hoje em relação às polícias, né, a dificuldade de completar o efetivo policial. Então, em razão dessas dificuldades, nós temos aí a formação de um ambiente propício em alguns bairros mais distantes para a instalação de alguns crimes. Por exemplo, o tráfico de drogas se beneficia com isso. Naquelas regiões onde há uma dificuldade maior da manutenção de um policiamento presente, constante, os traficantes se beneficiam dessa dificuldade para instalar ali pontos de venda de drogas. Ali também ocorrem muitos crimes de violência, né, já que existe ali a sensação de que o Estado não está presente. Então nós temos, por exemplo, alguns dos homicídios que ocorreram aqui em Santa Maria de Jetibá no decorrer desses anos, foram, em sua maioria, praticados nesses locais mais longínquos, dada essa sensação que existe de que não existe ali uma presença constante do Estado. Mas nós estamos atentos a isso, existem projetos com o objetivo de ampliar, né, essa presença do Estado nesses locais. A Polícia Civil está atenta a isso, a Polícia Militar também já tem trabalhado, já iniciou algumas atividades nesse sentido. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, também tem promovido reuniões, diálogos e planejamentos para a gente poder atacar essa questão de uma maneira ampla em toda a cidade. Sempre lembrando que é necessário manter também a segurança no local onde há maior circulação de pessoas e veículos, né, que é o centro da cidade. E sobre o aluguel de casas, o senhor tem alguma coisa para falar? Porque muitas pessoas reclamam, tá ouvindo gente de fora e o crime aumenta em Santa Maria de Jetibá. Mas às vezes é por falta de pesquisar sobre o morador, o futuro morador? Essa é uma questão realmente muito importante. Nós temos aí uma experiência recente. Nós tivemos aqui, por exemplo, a constatação de que em uma casa alugada havia ali um depósito de armas e drogas. Ela estava aqui na cidade? Aqui nas adjacências da cidade, entre Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa, na zona rural. Então nós tivemos ali a constatação de que existe realmente um movimento de pessoas que estão alugando imóveis para fazerem uma base do crime, com depósito de drogas, às vezes com depósito de armas, para distribuição de drogas, por exemplo. É uma situação que beneficia essas pessoas, essa falta de controle, né? Então é necessário sim, da forma como você abordou, é preciso que as pessoas que alugam os seus imóveis verifiquem a documentação dessas pessoas, né? Tenham sim um certo cuidado na avaliação do perfil, né, do locatário que deseja ter o seu imóvel. É preciso sim que haja uma atenção muito especial por parte dos proprietários do imóvel em relação ao tipo de locatário que está colocando na sua casa.
É importante que essas pessoas sempre façam um contrato de locação. É necessário que essas pessoas sempre exijam a apresentação de documentos, né? Isso inibe a contratação por pessoas mal intencionadas, né? Porque aquela pessoa que quer, por exemplo, alugar um imóvel para guardar drogas, ela não quer ser identificada, então ela não quer fazer um contrato de locação, ela não quer apresentar documentos. Então a exigência de algumas formalidades, essas simples, né, que nós temos que ter, né, na locação de um imóvel, ela faz com que haja uma maior qualidade na locação. Bem, doutor, os nossos microfones continuam abertos para você falar à população sobre o trabalho da Polícia Civil aqui em Santa Maria de Jetibá. Eu agradeço esse espaço da rádio, é um espaço muito importante. A rádio ela desempenha um papel muito importante aqui em Santa Maria de Jetibá, é um vetor da realização da cidadania aqui. E eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar aos seus ouvintes. Eu sempre peço, nas oportunidades que eu tenho para falar ao público, que as pessoas confiem no 181, o Disque Denúncia. Nós temos um canal muito importante à disposição de quem deseja contribuir com a segurança do seu município, com a segurança da sua família, dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus amigos, que é o Disque Denúncia. Porque quem está perto do problema sabe muito mais, às vezes, do que a polícia, quem são os responsáveis pelos crimes, como os crimes acontecem, a que horas acontecem. Então, o 181 é uma forma de as pessoas colaborarem com o aumento da qualidade de vida e da segurança pública na cidade, sem se exporem. É verdade que muitas vezes a pessoa não quer se expor porque, evidentemente, depois fica numa situação delicada em relação a aqueles bandidos que eventualmente circulam próximo à sua residência, né? Mas o 181 assegura que essa exposição não aconteça. E é um canal muito importante porque nós recebemos instantaneamente todas as denúncias que são feitas em relação aos crimes na cidade. Existem algumas denúncias que são feitas e as pessoas não veem o resultado porque nós estamos fazendo um planejamento. Todas as denúncias são consideradas, são levadas em conta, alimentam um banco de dados e ajudam num planejamento estratégico de controle do crime. Então eu peço que as pessoas tenham essa fé no 181 e colaborem com a polícia realizando denúncias. Pode também, evidentemente, fazê-lo pelo 190 ou procurar pessoalmente a delegacia de polícia, que nós também, da mesma forma, asseguraremos que essa pessoa não seja exposta ao criminoso. A Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá é um órgão que sabe da sua importância. Tem procurado dar uma resposta forte, positiva, em relação à segurança pública do município de Santa Maria de Jetibá. E nós estamos fazendo o nosso melhor. Podem ter certeza de que as pessoas que trabalham hoje na Delegacia de Polícia são pessoas comprometidas com o resultado. E nós temos aqui na cidade uma excelente qualidade de policiais civis. Então, é necessário que a população tenha confiança na polícia, que a população tenha a iniciativa, através, por exemplo, do Disque Denúncia, de participar, né, no combate ao crime, no controle da criminalidade, porque só com a união da sociedade, né, não só a polícia, mas com a união de toda a sociedade, de todos os órgãos e principalmente do cidadão, é que a gente vai poder fazer frente ao avanço do crime. Então eu peço que as pessoas participem, colaborando com informações à polícia e que as pessoas depositem a sua confiança no trabalho da polícia. Às vezes nós enfrentamos aí algumas dificuldades, né, em relação, por exemplo, ao tempo de resposta. Mas é que o sistema de justiça criminal ele tem que seguir algum rigor, né, burocrático. Então nós temos que cumprir algumas etapas e é natural que às vezes a gente não dê uma resposta imediata. Mas essa resposta imediata, ela está sendo trabalhada de outra maneira. A gente está formalizando, está processando
para que haja uma resposta final, definitiva, concreta, segura em relação ao criminoso. A Polícia Civil, por exemplo, é o que se chama de polícia judiciária. O destinatário imediato da Polícia Civil é o Ministério Público e o Judiciário. Nós entregamos ao promotor de justiça e ao juiz um inquérito policial, que nada mais é do que um processo, né? Uma autuação de documentos para que o promotor possa acusar e o juiz possa condenar com segurança, fazendo a justiça penal em relação aos crimes. Então esse é o nosso trabalho. Diferentemente, a Polícia Militar está em contato imediato, mais direto, mais presente com a população. Mas a Polícia Militar e a Polícia Civil em Santa Maria de Jetibá têm um diálogo muito bom, uma relação muito profícua e estão somadas, né? Estão juntas no sentido de dar uma resposta em relação aos problemas que a cidade tem no tocante à segurança pública. Eu só tenho a agradecer a cidade por ter me recebido muito bem. A Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá já merecia ter um delegado titular há muito tempo, graças ao esforço da classe política local, da sociedade local organizada, né? E a gente teve aqui a sensibilidade por parte do governo do estado, por parte da Secretaria de Segurança, da Delegacia Geral de Polícia, de atribuir um delegado de polícia para atuar exclusivamente em Santa Maria de Jetibá. Então isso eu acredito que seja um ganho para a cidade e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande para nós que estamos lá, porque nós sabemos da expectativa que existe a partir do momento em que há um delegado de polícia na cidade. Todavia, nós sabemos também que é necessário ter em mente fazer o melhor, e é isso que nós estamos fazendo lá, junto com a sociedade, junto com as pessoas que estão comprometidas com a qualidade de vida na cidade. Nós vamos fazer sim, vamos avançar com toda a possibilidade que nós temos, né, com todas as condições, com todas as limitações que nós vamos vencer aos poucos. Nós vamos sim, graças a essa união entre Polícia Civil, Prefeitura Municipal, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Sociedade Civil Organizada, graças a essa união nós vamos chegar sim a um patamar melhor de segurança pública no município de Santa Maria de Jetibá. E a Delegacia de Polícia está muito, muito comprometida com isso. Posso assegurar isso a todos os seus ouvintes. Parabéns pelo trabalho, seja bem-vindo a Santa Maria de Jetibá e uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.